Camarada Black Sun, review do episódio 3, só até o 3. Cuidado, você que já viu tudo, não comentem nada para não estragar a surpresa de quem não assistiu tudo ainda. Eu tô assistindo e gravando, então não sei o que aconteceu no final. Cuidado com os comentários aí, mas obrigado por assistir, você que já assistiu até o fim e tá vindo ver o review aqui. Vou trazer bastante comentário aqui pra vocês, bastante coisa pra comentar. Inclusive porque tem várias cenas do trailer nesse episódio, né? Principalmente aqueles das manifestações, aquele que começa, o cara é levado, o Nobuhiko vem pra conversar. E uma coisa que surpreendeu bastante aqui é que o Isamu Kotaro, ele quer a extinção dos Kaijins, né? A própria raça dele, ele com certeza sabe das coisas que estão rolando nos bastidores do governo. Com certeza ele sabe o que está rolando, alguma coisa aconteceu que a gente não viu ainda até esse terceiro episódio, que ele já sabe daquelas maracutaia, aquela roubalheira, aquelas coisas nojentas que acontecem por lá, e não concorda, claro, né? Então, como foi tudo concebido de uma maneira bastante errada e é levado até hoje de uma maneira bastante errada, ele não tá muito feliz com a situação, claramente. Ele não é a favor da existência das espécies. Isso traz muito do que o Shotaro Ishinomori, o cara que criou o conceito de Kamen Rider, já imaginava, no peso de ser um Kamen Rider, o peso de ser um herói que a pessoa não quer ser o herói, ele não quer ser aquilo que ele se transformou, ele foi transformado sem o consentimento dele. O primeiro Kamen Rider já é assim, o Kamen Rider do mangá é assim, do mangá original. O próprio Rider aqui, né, ele era uma criança e foi, entre aspas, forçada a ser. Na verdade, nem consciência do que aconteceu provavelmente ele tenha, né? Foi pego quando criança, ali 11 anos de idade, enfiado um negócio nele ali por dentro, pelo próprio pai. Então é por isso que ele ajuda a menina, porque ela tem um bom propósito. E é o mesmo propósito que ele tinha, ele também tinha um bom propósito nos anos 70. Por isso que ele meio que se engaja em ajudar a menina e fala, então tá bom, vamos lá, eu te ensino a lutar também de maneira física, né? Mas enfim, o episódio começa com a ação do sequestro, do qual finalizou o episódio 2. A gente vê os dois gafanhotos ali transformados, né? Uma coisa meio inusitada até ver os dois ali fazendo um sequestro, né? É uma coisa que nunca tinha acontecido em Kamen Rider, pelo menos que eu me lembro não. Enfim, porque eles têm mais força, né? Se a pessoa resistir, eles conseguem ter ainda mais vantagem naquele momento. Então eles levam o cara pra lá e dá pra ver que o moleque é mandão, né? O moleque é bem mandão, me chega de comida, me dá um cigarro, começa a rir de tudo que acontece, como se ele estivesse controlando aquela situação, e sabe que tá, porque ele sabe com quem ele se mete, família do primeiro-ministro, e o que vai acontecer com quem se meter com ele. Cheio de marra que tem, né? Mal acostumado por ter a família de político, então tá sempre acostumado a mandar. Desgraceira, né? Ou desgraceira, cara. Fala-se bastante de raças uma contra a outra ali, mutantes humanos, mas... Ou desgraceira que é essa galera do governo, né? Aliás, a gente já vai para uma outra cena do primeiro-ministro mais velho e a gente vê que já tá no sangue, né? Aquela maneira bem canalha de trabalhar. Porque tá ali naquela reunião com o Dunker, com a Pérola e com o Baraon e meio que ele tá falando, olha, não interessa o que vocês querem, vocês podiam fazer um partido aí para me ajudar, porque o que eu quero fazer com os Kaijin, a gente criou eles exatamente para ser frente de batalha, a gente criou eles para manipular mesmo. Eles que criam um partido, em vez de ficar criando revolta nas ruas ali, igual era nos anos 70, né? Então, dessa maneira, os três vão ser os cabeças do governo em nome dos Kaijin, mostrando para esses seres aí que eles também são amparados pelo governo e fazendo o primeiro-ministro ter força bruta, então, na primeira linha, caso haja uma guerra. Já que os mutantes têm muito mais força do que os humanos, claro, né? Então dá pra ver nesse momento, até se liga, o Dunker tremendo ali. Dá pra saber se ele tá muito nervoso com a situação ou com muita raiva do que ele acabou de ouvir. Mas ele cede. Então será que ele tá pensando, bom, se eu me meter aqui, eu vou ter tanto poder quanto o primeiro-ministro? Mas ele cai na conversa e aí ele começa a derrocada do grupo, né? Uma vez mais, a família do primeiro-ministro tem amor zero por humanos e mutantes. Ele simplesmente quer dominar, ele quer usar os caras para os seus benefícios. Sempre assim, né? E ele fala, eu posso acabar com o Grande Rei a hora que eu quiser. Ele criou o Grande Rei. A gente viu nas cenas ali, já vou comentar as cenas da gravação. Então ele fala, gente, não interessa o que eles falam, eu tô tranquilo aqui, perninha cruzada, de boinha, só olhando pra tua cara e dizendo, ou se aceita ou se aceita. E é nesse momento que o Dunker cai nesse papo, se ajoelha, enfim, e vira subordinado, né? Que é todo aquele grupo que era pra ser à frente, a favor dos mutantes,
fica a favor do primeiro-ministro. É o governo que vai administrar o grande rei. Oficialmente, a partir daí, tudo ao bel prazer deles mesmos, né? Se o governo administra o grande rei, ele tem o domínio de tudo, pessoas e mutantes. Então, é assim que vai funcionar a partir desse momento, em 1970. Ah, e se liga, logo ali atrás, olha lá, no banner, como se fosse o eclipse solar, igual o logo. Reparou? Tinha reparado lá atrás? Eles estão na sede dos mutantes aí, e não lá no primeiro-ministro. O primeiro-ministro foi até lá conversar com eles a pedido deles. Sabendo que não ia correr perigo, por mais que os seguranças ali tenham todos caídos, ele sabe que ele está muito protegido pelo cargo que tem. E pela primeira vez, Taurus se transforma, né? Estranhamente, ele é o único que continua com o rosto à mostra, né? Eu entendo que é pela referência à série original, que ele também tem o rosto à mostra, mas fica estranho, porque só ele, nesse caso aqui, tem o rosto à mostra, né? Eles estão tentando fazer algo um pouco mais realista e ficou essa coisa bem fantasia. A fantasia dele é feia, eu já falei isso 2 outras vezes. Ou fantasia feia, né? A rosa já não era bonita na série original, mas essa aqui ficou muito estranha. Pelo menos na minha opinião, tá? Não sei o que você achou, quero saber nos comentários. Tira um comentário aí. O que você achou? Qual das duas você prefere? Você achou isso legal? E aí ele consegue aquele vídeo, lembrou? Aquele vídeo de como o governo criou o grande rei. Então eles mostram que um gafanhoto chamado Locusta Migratória, que foi o que deu a base, né? Esse aí que você está vendo na tela, esse carinha aí é o gafanhoto Locusta Migratória. E não só os insetinhos, como também todo o esquema desenhados das partes do gafanhoto ali, a gente vê no detalhe. Logo ali também dá para ver um documento super secreto embaixo à esquerda, tá vendo? Com um relatório sobre como é o eclipse total solar. Então na sequência também aparece como é que é o corpo humano, porque é aí que eles vão começar a fazer uma fusão de genes ali, né? Um esquema todo desenhado, como poderia ser um coração e um cinto artificial dentro do organismo. Olha essa cena ali, dá pra ver que tem um negócio ali extra e eles vão colocar uma pedra dentro do organismo do cara. Tudo contra a vontade, com toda certeza, né? O cara não tá lá porque quer, não. E faz uma relação bastante interessante com o Jurassic Park, o último filme. Se você não viu o Dominion, dá uma olhada, é mais ou menos a mesma linha de pensamento. E eles usam também gafanhotos, tá? Fica a dica pra ver o vídeo. Eu não vou falar nada, mas se você não viu, dá uma olhada que você vai conseguir fazer essa relação. E esse laboratório aí continua funcionando. No episódio anterior, quando eles mostram a criação de mais um Kaijin, o local é exatamente o mesmo. Deu pra notar por essa parte aí, principalmente de onde eles tiraram o Kingstone, lá no primeiro também. Apareceu em outros vídeos, mas esse lugar ainda continua sendo usado para a criação em massa de mutantes. Enfim, voltando, quem encabeça tudo aquilo, uma vez mais, é o governo japonês. O primeiro-ministro está até nas gravações, né? Ele aparece várias vezes na gravação antiga. Inclusive, ele tem até um quadro dele na sala do primeiro-ministro em 2022, né? Ele foca ali. O Kazuo Shiraishi, o diretor, fez de uma maneira que ele focou pro cara ficar em segundo plano ali no quadro, pro primeiro-ministro estar lá atrás, de uma maneira bem clara, ainda que de fundo na imagem, dizendo, continua tudo igual. Ou seja, claramente, por conta desse vídeo, a gente se liga que o primeiro mutante, o primeiro lá, o grande rei, foi criado em laboratório apenas para benefício do governo japonês. Então, como eu comentei, tem essa cena aí que eles estão tentando fazer a transformação, que aparentemente não deu certo, porque eles até desataram o cara ali na sequência na imagem, né? E aí, olha só, esses 3 cientistas aí são os mesmos 3 que começaram a série, que é o pai do Isamu, Kotaro, e do Nobuhiko. Então eles nessa imagem aí, sorrindo. Então quer dizer, eles estavam trabalhando para o governo japonês. E aqui uma cena bastante curiosa que eu achei, porque o Taurus, apesar de estar trabalhando ali para o primeiro-ministro, de ser o capacho dele, ele não comenta que ele viu o vídeo. Então quer dizer, ele se ligou, então agora ele vai pela cabeça dele, guiar mais ou menos a maneira, de alguma maneira ele vai acabar com esses planos, porque ele não tá a favor, né? Ele já falou, ele defendeu aquela hora, matou todo mundo porque falaram mal, entre aspas, do grande rei, e agora ele tá sabendo da verdade. E aí? Aliás, a gente descobre nesse episódio como é que o Taurus conseguiu o sabre, né? Simplesmente alguém decidiu que era dele, né? Ó, toma um sabre pra você aqui, menino. É interessante ver que o sabre nessa história também protege o grande rei. Apesar de não ter explicado nenhum porquê que é um sabre, de onde que veio e tal, mas tomara que explique mais pra frente, porque seria legal ter uma explicação igual teve na série de 1987, né? A cena seguinte leva a gente pra uma discussão ali do alto escalão. O primeiro-ministro claramente, uma vez mais, diz que não tá nem aí, ele só dá uma resposta bastante rasa para todas as perguntas, todo mundo bastante emocionado ali gritando com ele. Ele fala, não, mas... não, a gente só vai tentar ali acalmar, jogando a polícia nas ruas, vai dar tudo certo. Ele meio que dá uma apaziguada forçada ali, né? Por quê? Porque ele não se importa, ele tem o domínio dos mutantes e dos humanos. É assim. E ao mesmo tempo que tá acontecendo essa reunião, né? Tá acontecendo a movimentação na rua. E aqui uma lição para todo mundo, no mundo inteiro, para mim, para você, para quem quiser. Enquanto tá rolando a reunião dos engravatados lá,
né, que o primeiro-ministro não tá nem aí, tem dois pontos diferentes na rua gerando briga. Humanos e mutantes discutindo, se engalfinhando, se batendo, gritando, gerando estresse. E o engravatado tá lá sorrindo e falando: ah, nem enche meu saco, por que eles estão falando nisso ainda? Não estamos nem aí. É o nosso interesse que vale e só. Tanto que cada vez a coisa piora ao ponto do coordenador do grupo anti-Kaidin e provocar um dos mutantes ali, um dos homens ainda não transformados em mutantes, mas para que ele se transforme, apenas para virar o mal da história. Quer dizer, eu vou forçar aqui um jeito do cara ser o mauzão porque ele vai me atacar, mesmo que ele não me ataque, eu vou fingir que sim. Até se jogou no chão ali, fingiu que machucou a perna para incriminar o mutante. Ainda saiu rindo. Olha essa cena, o cara tá rindo na cara dura. Armou tudo. E olha que isso não é coisa de ficção não, né? Quem tá em qualquer rede social aí já viu, né? O cara vai lá, ataca, 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 na hora que é respondido e fala, olha, joga pro Tribunal do Povo, e fala, olha o que estão falando pra mim, eu sou a vítima, ele me atacou. Não tem tudo, direto você vê isso por aí em rede social, vê não? É bem por aí. É o Kazuya Shiraishi falando, é real, tá? É arte imitando a vida. E aí, aparentemente, as coisas vão mudar um pouquinho de figura, porque o Shadow Moon transformado apareceu naquele exato momento, chamando a galera pra se unir, naquela cena do trailer até, né? Até com a mesma trilha, foi muito boa, essa cena foi muito boa. Mesmo já tendo visto o trailer, eu voltei lá algumas vezes pra sentir o clima mesmo de verdade agora. E é nesse momento que o Kaidin Pardal vê o seu salvador ali e fala, ah, esse cara existe, esse cara é o que tá ali na frente. Quer dizer, o Kaidin Pardal, assim como o Nobuhiko, que é bem pacífico, como ele era nos anos 70, tá abrindo a cabeça e vai se transformar em alguma coisa mais pra frente, com toda certeza. Em algum momento, creio eu, ainda tô no episódio 3, não comentem nada, o Pardal e a menina vão dar o contra um no outro e vão deixar de ser amigos, assim como o Isamu e o Nobuhiko. Acho, acredito. Vão ficar de olho, não comentem nada se você já viu o caso tenha acontecido. Por fim, a gente tem a primeira visão do monstro baleia nessa versão. Aliás, aí todo mundo teve a primeira oportunidade na vida de ver como é que fica uma baleia vestida de maneira elegante ali, né? Enfim, comentário aleatório. Aparentemente, os dois já se conheciam, né? A baleia sabia onde o Samu estava. Porque, segundo a gente entendeu, ele estava lá escondido há 50 anos. Como é que ele sabia onde o Isamu estava? Não sei, isso não ficou explicado. O que será? Agora eles sabem. Ele saiu andando no fim e levou essa informação para os Gorgon. Quer dizer, a coisa vai começar a piorar a partir daí, principalmente porque ele viu a menina. E o Grande Rei aparece lá no finalzinho, quando o episódio vai acabar, sendo encaixotado vivo, né? Tinha um trono ali do lado da caixa, mas ele não estava, ele estava dentro da caixa. Aquele trono já tinha aparecido nas cenas de 2022. Aliás, a estatura dele aqui ainda é de humanoide, porque eles estão nos anos 70. Olha o tamanho do pé em relação ao pé do outro que está do lado, ou seja, o Grande Rei foi aumentando de tamanho, foi ganhando estatura para chegar naquela apresentada em 2022, que é muito maior. Provavelmente, agora que tudo aconteceu, que eles se aliaram ali ao primeiro-ministro, eles estão escondendo o Grande Rei dos 3 Gorgon sacerdotes ali, líder do partido, né? Porque senão o governo vai tomar conta. Bom, em algum momento isso aconteceu, porque a gente já viu as cenas de 2022. E foi isso que eu vi no terceiro episódio de Kamen Rider Black Sun. Obrigado você que está acompanhando, que está assistindo, que está comentando. Cuidado com os spoilers do episódio 4 pra frente. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever e deixe seu comentário o que você está achando até o terceiro episódio aqui. Quero ver os comentários de vocês e espalha. Pega o link aqui embaixo, espalha pra geral, pra todo mundo saber que a série tá disponível e tá rolando review no Tokudok. Obrigado por você até o fim, hein? Estamos? Valeu então, até o episódio 4, falou!